Um pequeno grande homem, Nadir. Um pequeno grande homem, para a glória do Senhor. E vamos cantar para a gente aquecer pelo menos as cordas vocais. Amém? Quem estava aqui na semana passada? Olha aí, boa parte. Lá de casa, quem estava assistindo, quem assistiu o culto da semana passada, vão reconhecer algumas músicas essa semana. É de propósito, tá? É de propósito isso. E também tem uma música nova, mas é bom que os irmãos acostumem com as músicas, com a letra das músicas, e que a gente possa assim estar louvando e se alegrando no Senhor. Amém? Vamos cantar, irmãos. As mágoas inundam o teu coração. Alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém? Ele é meu e também teu Senhor. Quando a gente fala em Senhor, quer dizer que Ele tem que ser o meu Senhor, né? E se o meu Senhor manda, eu obedeço. É um desafio, irmãos, obedecer. Porque muitas vezes, das vezes que a gente escuta a voz do nosso Senhor, às vezes a gente não quer muito obedecer, não é muito aquilo que a gente gostaria. Mas, por pior que pareça,
uma ordem do Senhor para nossa vida. A gente está careca de saber, né, Jaci? Estamos careca de saber que é, literalmente, que é a melhor ordem. É a melhor ordem. Vamos continuar, irmãos, cantando, porque quando Ele nos ordena, é porque Ele tem uma promessa na minha vida, uma promessa na tua vida, e nós temos a marca dessa promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, mas quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele
a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha vida Ele mudará diante dos meus olhos. Oh meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha vida Ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei que a minha vida, Senhor, Tu mudará. Porque, ó Deus, nós cremos, ó Deus, na Tua promessa. E nós carregamos a marca da Tua promessa, Pai. Aleluia. Irmãos, tempos difíceis virão. Viram? Talvez nem esteja tão longe assim. Mas esses tempos virão. E você tem a marca da promessa. Tomara que seja muito difícil nós disfarçar essa marca. Tomara que seja muito difícil, porque a palavra fala que quando a gente se sente fraco, porque a gente está forte, porque depende de Deus. Amém, irmãos? Que a gente possa ansiar assim como a corça por tempos de provação. É difícil. Alguém aqui já orou pedindo provação? Pedindo provação. Difícil, né? Mas a gente ainda precisa aprender a orar, pedindo a Deus por provação. Porque a gente depende do nosso crescimento, nosso amadurecimento depende dessas provações. E se a vida está difícil para você, eu escutei isso de um pastor na semana passada. Não é castigo de Deus. Não é porque Deus quer castigar você. Mas é porque as provações fazem parte da vida. E a gente vai ter que passar por elas. A não ser que não queira mais viver. Aí não vai ter provação. Se tiver salvo. Amém, irmãos? Vamos continuar cantando? Assim como a corça anseia, nós devemos também desejar do Senhor. Como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
como a costa, irmãos. Vamos cantar. Assim como a costa anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor, por Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vem inundar o nosso coração nessa noite, Senhor. Aonde nós estivermos, porque a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Tu estarás. Nós glorificamos pela Tua presença nesse lugar. Lá nos lares, onde as pessoas estão Te adorando, também Tu estás com a Tua onipresença. Nós queremos Te glorificar, Senhor, com a nossa vida. Recebe o nosso culto de adoração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Então, só dando os avisos da semana, programação, Neide, pode projetar para nós? Quem aqui lembra do Bernardo e da Letícia? Eles estiveram aqui cobrindo as férias do pastor, né? E eles estão produzindo, então, quadros para ajudar eles com os custos da formatura deles, que acontece agora esse ano, né? Então, o pessoal que estiver interessado em ajudar, em colaborar aí com o Bernardo e com a Letícia, vocês podem encomendar, então, via WhatsApp, tá? Com eles, no valor de R$30 cada quadro. Vou passar, Neide. Aqui, então, essa semana a gente tem Unidos em Oração, né, ligados na videira, desculpe. Programação, então, são salas de oração, né, que o pessoal tem os horários, segunda a sexta-feira, das 6 às 7, né? As quarta-feiras, então, é às 10 da noite até as 11. Presencial aos domingos, então, antes do culto, né? Todos os domingos, às 18h45 até as 7h15. E às terça-feira, junto com o estudo bíblico, então, às 19h30, presencial também aqui na igreja. Vou passar, Neide. Então, reunião do Conselho Ministerial. Então, reforço, então, para sexta-feira, pessoal que faz parte do Conselho, né? Que esteja presente, então, às 19h30, essa próxima sexta-feira aqui na igreja. 24 horas, então, de oração por missões. Dia 29, às 15h30, né? Vai ser junto com a nossa congregação, da Igreja Filha de Passo Fundo, tá? Então, todo mundo convidado, vai ser através do Zoom, né? Das 15h30 até às 16h30, desculpe. E também no próximo domingo, dia 16, né? Não, dia 30, né? Dia 30/5, ali ficou errada a data, mas é no dia 30/5, culto da família, então. Aqui um reforcinho especial que vai ter 2 cultos, tá? No domingo de manhã, a partir das 10 horas,
E no domingo, à noite, às 19h30. Então, esse formato vai ser justamente para nós conseguir reunir o maior número de pessoas, né, e não ter tanta aglomeração no mesmo horário. Então, reforçando, 10 horas da manhã e 19h30 da noite, no próximo domingo, culto da família. Certo? Nadir? Boa noite, irmãos. E eu queria perguntar para vocês que estão aqui presentes, depois vou perguntar para os da casa. Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Como vocês têm passado os últimos tempos, os últimos dias? A gente não tem se visitado. E eu quis perguntar para vocês essa noite, como vocês estão? E você que está em casa, agora eu vou olhar para a câmera, né? Como você está? Como você tem passado? Quando o pastor me deu a incumbência de eu falar sobre o tema, eu fiquei tranquilo, né? Eu achei que falar sobre alegria era alguma coisa que eu tinha. Mas eu não esperava que a semana seria tão diferente, tão difícil. Até doente fiquei, enfim, tanta coisa aconteceu. Contrário da alegria. Mas eu queria falar sobre alegria e vou falar sobre alegria, porque agora eu estou feliz, agora eu estou contente. Como disse o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Às vezes não é bem assim, né? Vamos ser um pouquinho mais tolerante, né? Às vezes demora 2 dias, 3 dias, 1 mês. Também um tempo a mais. Mas a alegria vem para aqueles que confiam no Senhor. Recebem a força e a esperança e a certeza de que, mesmo tendo dificuldade nessa vida, Jesus prometeu que lá no céu nós temos um lugar preparado. Eu não quero esquecer isso e me ajude em lembrar. Olha, Nadir, Jesus te disse que o teu lugar está preparado. Mas enquanto que esse dia não chega, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que ficaram muito claras para mim nesses últimos tempos. E uma das coisas é por que estou aqui e o que estou fazendo aqui. Aqui que eu digo é esse tempo que nós temos nesta vida. Tem uma estimativa de vida de 76, 78, parece que até baixaram um pouco agora, não sei, no meio desatualizado também nisso, mas, enfim, o prazo de validade do nosso corpo, como Paulo chamou de tabernáculo, tem um prazo de validade. 76, 80 ou 90, para alguns privilegiados, tem um pouco mais. Mas o certo é que é um prazo de validade. Mas o que você vai fazer e o que eu estou fazendo e o que você está fazendo nesse período que você está passando, principalmente nesta fase que nós estamos vivendo de pandemia. Quase já se passa um ano e as coisas tendem a melhorar, clarear e de repente parece que escurece de novo. Parece que vai se aumentar de novo. E aí a gente fica olhando e se assusta. Vê pessoas que já partiram, vê pessoas doentes, vê pessoas tristes, vê pessoas que estão sem alegria, porque não pode se encontrar, não pode fazer algumas coisas.
E isso tudo tem deixado as pessoas um pouquinho mais doentes também. Mas hoje, em vez de pregar, eu vou contar uma história para vocês. Aliás, são duas histórias. E eu gostava muito e ainda gosto de contar história para crianças. Embora vocês não são criança, mas Jesus disse que quem não se tornar como uma criança, né, não poderá ver o reino dos céus. Eu vou usar essa palavra agora, para me convém, né? Para que vocês escutem essa história. Para que vocês também tirem lições dessa história. E eu peço que vocês tirem pelo menos as lições que eu tirei essa semana. Mas se você puder ir à frente, vá. Não há limite. O céu é o limite. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler uma passagem de um fato que aconteceu. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 até o 15. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enteiro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o jovem que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus ouviu o seu povo. E esta notícia repercutiu dele por toda a vizinhança, de toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Antes de conversar um pouquinho sobre este fato maravilhoso, esse milagre que aconteceu, eu quero que vocês voltem comigo no pensamento um pouquinho antes disso, quando Jesus ainda estava na região de Cafarnaum, e ele estava no início do seu ministério, e vários milagres estavam acontecendo naquela região onde estava Jesus. Pessoas cegas eram curadas, pessoas paralíticas, mortos eram ressuscitados, enfim, se vocês lerem o capítulo anterior, do capítulo 7, vinha muitas pessoas, e todas as pessoas eram curadas. Então, o momento que eu criei, imaginei que estava acontecendo ali na cidade de Cafarnaum, naquela região, era um momento de euforia, era um momento alegre, era um momento de milagre. Pessoas que não enxergavam de um momento para o outro, pessoas que não conseguiam caminhar, saíam caminhando. E vocês tentem imaginar isso nos dias de hoje. Tentem imaginar uma situação parecida com os nossos dias, como aconteceu lá. Qual era a repercussão, qual era o comentário? Hoje tem a mídia, hoje bombava para o mundo todo. Mas, na verdade, acabou bombando para todo mundo, porque nós também estamos sabendo que isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque Deus preservou essa mensagem, porque Ele queria que você e eu, também no dia de hoje, pudéssemos olhar para essa mensagem e reconhecer que
esse que era o dono, o responsável por tudo isso, que era Jesus, está vivo, está presente no meio de nós. Nós que muitas vezes não percebemos os milagres que Ele faz. Nós que muitas vezes não entendemos esta grandeza que é a vida. Que a vida é tão frágil. E às vezes nós nos damos de conta disso, fazemos planos, planejamos o nosso futuro, planejamos o futuro para os nossos filhos, e assim fizemos tantos planos, e não estou condenando isso de forma nenhuma, inclusive também sou alguém que planeja muito ainda, né? E planejei já muito na minha vida. Graças a Deus, muitas coisas Deus já me concedeu. Então, não há nada de errado em planejar. Não há nada de errado em programar o futuro. Mas vejam a fragilidade do ser humano diante de situações como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantas pessoas estão bem e nós tivemos há poucos dias algumas pessoas queridas, até da nossa família, e outros jovens, tão jovens, perderam a sua vida de uma forma trágica. Tempo de validade menor, interrompido. Como eu disse, 76, 78 ou mais, é uma estimativa, é uma previsão. Mas ninguém garante. Tem os acidentes, tem as coisas que podem nos acontecer também no nosso dia a dia. Mas eu quero que nós entendamos, voltando para Cafarnaum, o que estava acontecendo lá. O contrário de morte era pessoas sendo ressuscitadas, pessoas vivendo, pessoas vendo os seus familiares sendo curados, pessoas que já tinham perdido a esperança, renascia naquelas pessoas uma esperança nova. Poxa, agora sim, Deus se lembrou de nós. Deus colocou um profeta para nos salvar. E aí acontece muitas curas em Cafarnaum, naquela região ali, onde Jesus estava, mas Jesus resolve ir para Naim, uma cidade aproximadamente 52 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Eu dei uma olhada no Google, mas se ele não me mentiu, é isso aí, né? Mas eu acredito nele, né? E agora vocês imaginem, 52 quilômetros. Naquela época, eu sei que o pessoal era de caminhar, porque era o único quase meio de transporte deles, a exceção de algum outro transporte, cavalo, um animal, camelo, era caminhar. Mas quando Jesus resolve ir para Naim, uma multidão resolve ir com ele. Não sabemos, a Bíblia não relata os detalhes, se no percurso de Cafarnaum para Naim se reuniu muitas pessoas ou já saiu dali muitas pessoas. Mas deixa eu imaginar, e pensem comigo, se o teu filho, que era paralítico, foi curado, se o teu amigo, que era cego, enxergou de um momento para outro, e eles estavam ali vibrando, alegre, e Jesus diz, eu vou para Naim, os caras dizem, não, vamos com ele, eu quero ver mais, é normal, eu iria também. Imagina só, de Passo Fundo a Tapejara, mais ou menos a distância, né? É caminhada aproximadamente umas 9 a 10 horas. Levando em conta que era uma multidão, poderia ser que demorou um pouco mais. Não esquecendo que eles caminhavam bem, né? Eles eram acostumados a caminhar, era um meio que eles usavam de transporte, muito usado na época. Eles também apressaram um pouco. Mas nesse percurso, Jesus, a Bíblia não relata muitos fatos. Mas eu imagino Jesus indo na frente,
os discípulos ao redor dele, logo alguém, e alguém tirando ali com o ceguinho, que até então não enxergava, que acabou indo junto, pô, imagina, né? Tava eufórico, cara, ele estava enxergando, jogava a areia para cima, e pulava, abraçava o cara que estava perto, não tinha pandemia, né, podia abraçar, abraçava o outro que estava perto, eu estou enxergando, eu estou vendo, eu vou junto com esse cara aqui, eu quero ver mais, e, enfim, esta euforia, nesse tempo, nesse percurso, deve ter sido uma festa que, se nós podemos imaginar, se nós podemos só imaginar, mas não podemos entender o que isso, né, na verdade, da forma como aconteceu. Mas dá para nós imaginar, dá para fazer uma ideia. E aí, aquela alegria toda, naquele tempo de caminhada, tanta coisa se passou ali, tantas histórias Jesus ensinava, porque de vez em quando Jesus, vocês percebem que ele está curando alguém, dando vida para alguém, e dali a pouco ele para e dá um ensinamento. Ele trata todos, não só aquele que está com problema, mas ele olha para aquele que está com problema. E assim que nós fomos incumbidos, como seus discípulos, de fazer isso também. Temos que olhar para o problema do outro. E como nessa pandemia não podemos chegar muito perto, não custa chegar à distância permitida, com todos os cuidados, e pedir: irmão, como você está? Como você tem passado esses dias? Falta alguma coisa à tua família? Vai bem a tua família? Seu pai está bem? Sua mãe está bem? Aquele carinho, aquela forma tão gostosa para aquele que recebe. Na pandemia, quando começou a pandemia, aconteceu um fato assim para mim. Eu e a Mari nos tínhamos ficado um pouco mais isolados. E um dia um irmão, não está aqui hoje, mas está vivo, sim, graças a Deus, está com nós, né? Ele parou o carro na frente do portão e quando eu fui para atender ele, disse: não, eu quero saber, vocês estão bem? Poxa, foi muito marcante para mim, uma palavra só, não precisou fazer um sermão, não precisou me dar coisas, só perguntou: vocês estão bem? Eu só quero perguntar isso. Querido irmão, às vezes nós precisamos só parar para aquele que está caído ao nosso lado. Às vezes caído fisicamente por doença, como nós temos na igreja alguns casos, algumas pessoas que não podem mais caminhar, são nossos irmãos. E às vezes a nossa presença, com todo o cuidado, não sei até que ponto, mas com todo o cuidado: ô irmã, vocês estão bem? Eu posso fazer alguma coisa para vocês? Esse é o nosso trabalho. Não é muita coisa. Nós sonhamos e planejamos fazer muita coisa e esquecemos de fazer o essencial. Esquecemos, não aprendemos muita coisa com Jesus, porque se nós olhar, quando ele caminhava, ele ia com um objetivo. Ele não ficava procurando problema, não. Ele vou para Naim, e ia. Mas alguém clamava por ele, ele atendia. Então você não precisa procurar pessoas com problema, mas você vai saber muito claramente, isso tem acontecido na minha vida, creio que tem acontecido na vida de vocês, que aparece. E essa pessoa precisa de ajuda. Às vezes é financeiro. Às vezes é uma palavra de ânimo, às vezes é simplesmente perguntar para ele: o que eu posso fazer por você agora? Essa foi uma das coisas que marcou muito o meu coração, despertado por um irmão, e tenho tentado falar com algumas pessoas. Outra coisa é: por que estou
nesse tempo? Por que estou aqui? Qual é a minha missão? Aí, muitos vão ter respostas diferentes. Alguém vai dizer, não, eu estou aqui para ter uma família, colocar um futuro para os meus filhos, enfim, tudo certo. Mas enquanto tu tem a tua família, enquanto que você programa o teu futuro, enquanto que você planeja teu futuro, vai aparecer pessoas caídas ao teu lado. E essa sensibilidade que nós temos que aprender com Jesus. É hora de parar. Espere um pouco, pessoal. Ah, mas eu estou indo para a igreja. Não, espere um pouco. Alguém está precisando de mim aqui. Essa sensibilidade, Deus tem colocado no meu coração e eu estou tentando praticar. Mas ainda estou engatinhando. Mas quero crescer. Cuidar daquele mais perto de mim. Aquele que está ao meu lado, primeiro. Quando eu acordo de manhã, quando é durante a semana, está só eu e a Mari. Com quem eu preciso me preocupar? A princípio, com ela. Está bem? Como foi? Está tudo certo? Bom, está tudo certo com a minha família, meus filhos. Aí eu vou dar um passo à frente. Ou meu vizinho, como é que está? Tudo bem? Está precisando de uma situação? Às vezes você percebe que o vizinho está fazendo alguma situação ali que está precisando de uma ajuda. Se coloca como um auxiliar. Talvez é pouca coisa. Uma simples palavra, uma ferramenta que tu empresta para ele, ou vai lá, bota a mão, ajuda um pouco, carregar alguma coisa. Pequenos gestos que nós precisamos aprender com Jesus. E Jesus ia andando para Naim, para a cidade, que eu parei de viajar, voltei um pouco para nós aqui, mas agora vamos retomar a história. E quando essa multidão eufórica que saiu de Cafarnaum, e alguns talvez se juntaram ao longo do caminho, estavam chegando na entrada da cidade de Naim, uma outra multidão vinha, completamente diferente, todos cabeça baixa, tristes, alguns chorando, e alguém desesperado, como era a mãe daquele filho que tinha morrido. Vocês sabem muito bem que a Bíblia relata que nos tempos de Jesus, uma mulher que não tinha marido e não tinha filhos, homem, ela tinha muitas dificuldades. Tem histórias que a gente poderia recordar aí, mas não quero me deter. Então, essa mulher tinha perdido o marido e tinha o filho. Era o único filho. E a esperança dela era o filho que podia prover o sustento para ela. Ser um jovem trabalhador e prover as necessidades básicas para ela. E ele vem a falecer. Então o cortejo vinha numa outra direção e a turma alegre com Jesus percebeu a outra multidão triste. Imaginamos a situação, provavelmente alguém disse, opa, gente, vamos calmar um pouco, tem gente que aconteceu alguma coisa ali. E quando Jesus percebe a situação, logo se aproxima da mulher. Primeira coisa que ele vai consolar. Veja que ele tinha aquela percepção certa, e ele não foi a ninguém, não, gente, vou fazer um discurso aqui, para aí, agora vai acontecer. Não, quietamente, chegou para a mãe do filho, que estava morta, disse, mulher, não chores. Mas como não chorar, Jesus? Meu filho está aí, indo para o cemitério. Jesus disse, tá bom, deixa comigo agora. Deixa comigo. Deixa que eu vou aí. O Aaron um dia, mas outra hora eu conto. Jesus chegou para onde estavam carregando o defunto, tocou no caixão
outra coisa que não podia fazer. O judeu não poderia se aproximar, não poderia tocar nos objetos de uma pessoa morta, muito menos no morto. Ele ficaria impuro. Era a lei deles, né? Era a religião. Jesus quebrava os protocolos, né? Chegou e tocou no caixão. Ô rapaz, como o gaúcho diria, te levante, índio velho, te aproxegue. Imediatamente o guri, o rapaz, né? Sentou. Imagine só o espanto daquele pessoal ali. E aí a festa começou dupla, né? Porque, poxa, se vinha aquela turma toda alegre, estava por um momento tenso, um momento difícil, triste, ou se compadeceu com a outra multidão triste, agora a alegria tomou conta de todo mundo. Jesus leva o moço para a sua mãe, e a sua mãe, nem a Bíblia nem relata, nem é preciso relatar o que uma mãe faria e qual é a alegria de uma mãe quando o seu filho está indo para o cemitério e alguém vem e traz esse filho de volta com vida, são e salvo. Então a alegria com certeza tomou conta não só daquela multidão alegre que vinha, tomou conta de toda a multidão. Aquela multidão triste, que talvez muitos de nós, aqui ou em casa, tomamos e passamos. Mas quando nós encontramos com Jesus, quando nós permitimos que Jesus se apresente em nós, toque em nós, há novamente vida, há novamente esperança e alegria volta aos nossos corações. A lição que eu queria deixar para vocês essa noite, tem muitas, mas eu queria que ficasse essa história, que vocês concluíssem e tirassem as lições que vocês mesmos viajaram comigo, ou podem ainda viajar lendo esse contexto todo. A alegria voltou a tomar conta de toda a multidão, por causa de Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Nunca esqueça isso. Não deixe que os problemas, que eles vêm, e Jesus mesmo nos alertou, né? No mundo tereis aflições. Vocês vão ter. Então a gente ainda se ilude, né? Eu até pouco tempo me iludia, que não ia ter problema, né? Agora já sei que não. Mas a alegria vem porque o nosso consolo vem dele. E quando nós lembramos que mesmo que as coisas estejam tão ruins, mesmo que as coisas estejam tão difíceis, até mesmo a morte, nós podemos ter a esperança de que Jesus, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu vou voltar. E quando ele voltar, eu não sei. Quando ele vai voltar, eu não sei. Mas eu quero estar presente. Qual é a tua decisão? Se você já crê em Jesus, se você já experimentou essa alegria, ou se já experimentou, mas por umas situações, várias circunstâncias na tua vida, essa situação, essa tua alegria ficou mais para baixo, olhe para Jesus. Deixa Ele tocar na tua vida. E tu vais sentir novamente o alívio de ter vida e vida com abundância. Que Deus possa nos ensinar a como cuidar de pessoas e a quem recorrer. É somente esse o nosso trabalho. Cuidar dos que estão perto de nós. Cuidar para que Jesus esteja junto com nós. Nunca nos afastar dele. Vamos colocar em pé? Vamos pedir isso agora em oração.
E o pessoal que vai fazer o louvor já pode passar, preparar-se para o louvor. E eu quero estar orando. Pai querido, eu sei que às vezes nós temos tristeza nas nossas vidas. Às vezes temos perdas na nossa família e os nossos corações ficam doídos, tão tristes. Muitas vezes não temos quase nem força para continuar. Mas queremos te pedir, Senhor, que nos mostre cada dia, assim como tu deu vida àquele jovem, assim como tu curou tantas enfermidades, tu ainda és o mesmo, hoje e sempre. Por isso não permita que nós esquecemos, porque até isso, e para isso nós precisamos de ti, Senhor. Nos ajude e nos ensine a fazer a tua vontade, ser útil nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, porque tá muito bom. Tá muito bom. Eu não sei se sou eu, se foi só comigo, mas tenho certeza que o Espírito tocou hoje aqui. Amém? Vamos cantar? Faz-me ouvir, Senhor, a tua voz, mais do que a todas as vozes, sobre as distrações desse mundo aqui. Já pensou se a gente pudesse ouvir a voz do Senhor mais do que qualquer outra coisa que possa acontecer na nossa vida? Vamos cantar isso. Para você que não conhece, presta atenção na letra dessa música. Todas as vozes sobre as
cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra irá abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. De novo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Que nós possamos, ó Deus, viver isso diariamente, a alegria do Senhor, porque terra e céus irão passar, mas a tua palavra, essa prevalecerá nos nossos corações. Amém, irmãos? Tenham uma boa semana, em nome de Jesus.